Então, esse nosso encontro de hoje, ele visa compartilhamento de algumas orientações de operação no Google Meet, né? O nosso foco é nos controles do organizador, então, algumas ferramentas que a gente tem enquanto organizador das reuniões, que, na verdade, são ações de moderação, né? Então, a gente consegue intervir na moderação de quem está assistindo e quem está participando dessas reuniões no Google Meet. A princípio, né, o Meet ele possui três perfis de acesso, né? Existe o acesso espectador, que é o acesso que vocês entraram, não sei se vocês perceberam, vocês entraram como espectadores. Como espectadores, vocês não tinham como abrir o microfone, não tinha como ver o vídeo, compartilhar a tela, acessar o chat, tudo restrito a mera para espectar, né? Ficar assistindo, né? Posteriormente, eu liberei o acesso. Na verdade, chegou aí um convite para vocês serem colaboradores. É o outro perfil. Como colaborador, é possível a interação via áudio, vídeo, compartilhamento de tela, chat e também o envio de reações. E que essas ações que eu mencionei agora, né, é possível também ser controlada por meio do organizador, que é quem cria a reunião. Então, a gente tem o espectador, o colaborador e o organizador da reunião. Eu não sei muito bem como vocês, qual é a rotina, né, dessa criação das reuniões aí na WAST. Se vocês vão lá na agenda do Google, criam um evento, ou se vocês usam o link do Classroom. Não, como eu não sei, eu vou mostrar inicialmente partindo do Google Agenda, quando a gente cria um evento com a conferência lá no Google Agenda, e depois eu mostro como é a operação dos controles do organizador dentro da reunião, quando ela de fato já está acontecendo. Ok? Pode ser assim? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela, na janela aqui do Google Agenda. Vai chegar aí para vocês direitinho. Pronto. Acredito que vocês estão conseguindo visualizar. Nessa janela, né, a gente tem um calendário. Eu vou criar aqui um evento. Vou programar aqui um evento para amanhã às 14 horas. Vou dizer aqui que é uma aula das 14 às 15 horas e vou adicionar aqui uma videoconferência do Google Meet. Ele vai criar para mim, né, uma reunião e vai vincular essa videoconferência a esse evento. Se eu vier aqui, ó, nas opções da videochamada, eu já tenho a possibilidade de definir algumas configurações que vão auxiliar nessa moderação, né, nesse controle. Inicialmente, existem os controles do organizador, então é importante que esses controles estejam habilitados, tá? Então, por padrão, já vai vir habilitado. Por padrão, os colaboradores já podem compartilhar a tela, enviar reações, enviar mensagens no chat, certo? O nosso padrão também, enquanto universidade, né, que a gente consegue definir alguns controles, todas as pessoas precisam pedir autorização, né? A não ser que ela já esteja sendo convidada dentro desse evento aqui. Então, eu estou criando o evento, a princípio eu não convidei ninguém, né? Eu não adicionei ninguém aqui diretamente no evento, eu vou gerar esse link e vou compartilhar com as pessoas. Então, o acesso é restrito. Então, todas as pessoas vão pedir para participar e do lado de cá, né, o organizador, o dono da chamada, do evento, ele vai poder aceitar ou não a participação daquela pessoa. Temos aqui também o controle de presença, né, que é por padrão. Então, toda vez que a gente realiza a reunião, ao encerrá-la, a gente recebe uma planilha com os dados de quem participou da nossa reunião.
aqui também, né, outra parte das atividades na reunião que o Google Meet permite a interação entre outros aplicativos, né? Então, por padrão, essa aqui também está habilitada. Uma outra coisa importante fica aqui em convidados, no menu convidados, que é possível fazer com que todas as pessoas sejam espectadores por padrão. Então, foi isso aqui que eu configurei. Nessa reunião, todos vocês entraram como espectadores. Né? Então, eu habilitei isso aqui e criei, né, a reunião. Então, a partir desse momento, eu autorizo a entrada das pessoas e todas as pessoas serão apenas espectadores. Ok? Apenas espectadores. Então, essas configurações que eu estou mostrando aqui é durante a criação do evento. Até então, são configurações prévias, né? Eu posso já definir aqui um co-organizador, que é a pessoa que vai ter os mesmos privilégios do organizador. Eu posso definir também quem irá colaborar com a reunião. Então, são, conforme eu mencionei no início, né, os 3 perfis que a gente tem de acesso ou de participação no Google Meet, que é o espectador, o colaborador e o organizador. Então, nesse caso aqui, vou deixar com todas as pessoas por espectadores, né, padrão. E aí, salvar. Pronto. Quando for no momento do evento, né, eu vou entrar nessa sala, terá uma sala de espera onde eu irei ver os convites das pessoas. Né? Deixa eu compartilhar aqui, deixa eu ver. Alguém tinha solicitado entrada aqui na nossa reunião e eu ia dar como um exemplo, inclusive. Deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho. Deixa eu mudar aqui. Sim. Vou compartilhar aqui uma outra tela. Eu estou com outro usuário logado aqui, ele está como espectador. Só para mostrar para vocês como é que fica na visão, na visão de vocês. Talvez fique um pouquinho ruim de ver, porque acho que vai ficar o efeito infinito aí. Deixa eu ver aqui uma outra forma. Minuto, tá pessoal? O áudio está fechado. Está falando? Pronto. Tá me ouvindo agora? Sim, é como eu tinha dito aqui, que tá no efeito infinito, né? Eu vou pedir só que vocês prestem atenção mais nesse lado aqui, né? Onde tem no menu à direita de vocês, onde eu vejo as pessoas aqui, ó. Esse ícone aqui, onde temos 12, né? São 12. Aqui eu vejo ó, os colaboradores. Todos vocês estão aqui como colaboradores. E eu tenho um outro usuário logado aqui como espectador. Tá dando para acompanhar aí, pessoal? Tá, né? Então, como espectador, esse meu
usuário aqui, é o Ibson Borges, ele está apenas vendo, né? Não tem participação, não tem interação nenhuma, a não ser que eu venha aqui ó, nos 3 pontos e torne ele um colaborador. Quando eu clico aqui, não é feito de forma automática. Isso aqui vai ser enviado um convite para esse usuário. Esse usuário aceita ou não ser colaborador da reunião. Certo? Então, vou clicar aqui, é tornar um colaborador. Na minha outra tela aqui vai chegar o convite. Eu vou aceitar aqui. Pronto, a partir de agora, Ibson também é um colaborador. Ok? Isso aqui é uma possibilidade. Vocês podem colocar aí, por exemplo, os estudantes para entrar como espectador e depois você ir autorizando que ele se torne colaborador da reunião. Como colaborador, aí ele vai ter essas permissões aqui. Ó. Então, é outro menu importante, que é esse último ícone aqui. Esse último ícone, bem no cantinho da tela, acima do relógio, que é o menu dos controles do organizador. Ó, deixa eu autorizar aqui, ó, um exemplo aqui agora. Vamos lá, voltar aqui. Ó, Isledna está pedindo para acessar, certo? Por padrão, ela vai entrar como espectadora. Eu vou permitir aqui, ó. Permitir, está participando. Ó, tá aqui. Ela está apenas como espectadora, certo? Então, eu vou aqui, vou tornar colaborador. Agora vai chegar um convite para ela. Ela aceitando o convite, ela vai se tornar uma colaboradora. Perfeito? Isso aqui é um exemplo do que eu tinha mencionado agora há pouco. Pronto, já está aqui. Então, voltando lá. O último ícone, controles do organizador. Eu tenho por padrão, tá? Habilitado o gerenciamento dos organizadores. Então, quer dizer que eu, enquanto organizador, posso controlar essa reunião e ceder o controle para outras pessoas também, né? Posso gerenciar. Então, ó, na tela de vocês aí, eu acredito que nenhum consiga compartilhar a tela. Vejam aí. Não está habilitado. Né? Olha aqui. Ó. Olha o que vai acontecer quando eu clicar aqui. Já habilitou aí para vocês. Então, eu vou aqui, ó, desabilito. Tá? Enviar reações, a mesma coisa, tá? E é o ícone aí do emoji, né? Tá desabilitado. Vou clicar aqui. Habilitou. Vocês podem... perfeito. Então, se eu não quero reações, desabilita as reações aqui. Ninguém manda mais reação. Microfone. Tá, todos vocês estão com a permissão de habilitar o microfone. Se eu vier aqui, ó, tirei a permissão de vocês. Ninguém consegue mais abrir o microfone aí. A não ser que eu autorize aqui também. Isso vale para câmeras. Então, se eu clicar aqui, eu estou vendo alguns aqui, os rostos de vocês, de alguns de vocês. Se eu clicar aqui em ativar vídeo, eu desativo a câmera de vocês. Vocês também não conseguem habilitar a webcam aí dos seus dispositivos. Aqui é outra, mais abaixo, né, é a moderação do chat. Eu posso também impedir a comunicação no chat. É só desativar essa caixinha aqui. Desativei aqui, o chat vai ficar indisponível aí para vocês. Então, vejam, são ferramentas simples, né, que dá um certo controle para vocês para evitar tais acontecimentos aí. Né? Então, é uma orientação simples, mas que é bastante útil aí nessa gestão, né, da ferramenta, de você utilizar, de ter os controles, de liberar o acesso, até porque no momento que você está, enfim, numa aula, vai ter os momentos de interação com os estudantes, né? Então é necessário essa permissão. Então, os controles do organizador vai dar esse apoio para que vocês possam fazer as aulas, as apresentações, as defesas aí por meio do Google Meet com segurança, evitando certos cenas de constrangimento, enfim, ou alguém infiltrado, né, ou entrar na sala, compartilhar coisas inadequadas. É importante a gente ter conhecimento dessas ferramentas aqui, desses controles. Uma outra coisa importante, que por outro lado, pessoal, a gente sempre passa, né, enquanto equipe de tratamento de incidentes, equipe de prevenção aqui, é que vocês
estimulem, incentivem aos usuários, aos discentes de vocês, acessar com o e-mail da universidade. Né? Eles acessarem sempre com o e-mail, porque com o e-mail a gente vai conseguir identificar que é um usuário da universidade, a gente vai ter registro disso, né? A gente tem o log dos eventos, então a gente sabe quem acessou, quando acessou, a partir de que dispositivo. Mas quando é um usuário que não está, ele acessou, né? E não usou um e-mail da universidade, a gente fica totalmente de mãos atadas para tentar identificar a pessoa, enfim. Então, qualquer intercorrência fica difícil para a gente quando não é um usuário da universidade. E o que é que diferencia isso para a gente? É justamente na tela aqui de pessoas, quando o convite chega, quando a pessoa pede para acessar a sala, vai aparecer a listinha aqui, né, em espera, ou solicitou entrada. Se aparecer um ícone amarelo, ele está dizendo que ele não é da organização, ou seja, ele tem um e-mail e está acessando por um usuário que não é @ufrpe.br. Certo? E aí o que a gente orienta? Pronto. Aí, Marcos tentou aí, ó o exemplo aqui. Ó. Marcos Torres está pedindo acesso a partir de um e-mail que não é um e-mail institucional. Então, se eu permito, eu não tenho como garantir a identidade dessa pessoa, porque ele está usando aqui um @gmail, então eu não tenho domínio, nós, enquanto instituição, enquanto TI, a gente não tem acesso e fica de mãos atadas para isso aqui, para esse caso, certo? Então, a partir do momento que o organizador permite, e aí a gente também, vocês podem permitir, obviamente, nem sempre você vai ter controle de quem vai estar participando da reunião, mas nesse caso aqui, ó, eu vou permitir. Permitir Marcos Torres aqui, ó, de fora da universidade, certo? Não sei se Marcos está aí, está usando só para dar um exemplo. Mas Marcos agora entrou como um espectador da reunião. Ok? E aí Marcos também não consegue toda aquela interação que a gente já tinha exemplificado antes. Pois não, José. Então, a pergunta é a seguinte, né? Eu cheguei recentemente na UAST, eu venho da UPE. Na UPE é obrigatório que o aluno tenha um e-mail institucional, então não é uma questão opcional. O aluno entrou no primeiro período, ele já tem o acesso ao e-mail institucional. Ele vai só entrar lá no domínio do Google, né, do Gmail, para poder confirmar lá e colocar os dados da conta dele. E aí ontem eu dei aula, porque a gente está no período excepcional, então eu dei aula online, e aí com uma turma de 8º período, vale salientar, né, já tem um grande percurso aí na universidade, e várias alunas disseram, professor, a gente não tem e-mail institucional, a gente nunca foi fazer o e-mail institucional, a gente nunca mandou e-mail lá para poder solicitar o e-mail institucional. E realmente, verificando lá na lista, elas não têm e-mail institucional. Então, assim, a pergunta que eu faço é, qual é a política que vocês estão pensando, né, em relação à modificação desse cenário, se seria a obrigatoriedade, porque hoje o que existe no e-mail institucional é uma recomendação que o aluno use. E, inclusive, alguns alunos argumentaram isso comigo ontem. Disseram, só não pode restringir a nossa entrada se a universidade ela só recomenda o nosso uso. Não obriga que a gente use e-mail institucional para as atividades da universidade, entendeu? Então, assim, eu acho que isso que você colocou do e-mail institucional é muito importante e eu acho que é um caminho a ser seguido para que a gente possa resolver também essas problemáticas que a gente está passando enquanto instituição, entendeu? Tipo assim, seria a obrigatoriedade do uso do e-mail institucional, principalmente porque a gente está passando por esses períodos excepcionais, atividades online, e são coisas que a gente vai exigir que o aluno participe, né? E aí, como é que a gente vai exigir a obrigação dessa participação se a própria universidade não obriga ele a usar o e-mail institucional, entendeu? Então, assim, é uma coisa que está difícil para a gente, entender? Tipo, amanhã eu vou fazer a avaliação, que é a avaliação AV3, né, a avaliação e tal, e vou fazer um formulário pelo Google Formulário. E aí, para poder fazer essa avaliação, o aluno tem que ter e-mail institucional. Mas aí, se a universidade não é obrigação, é uma recomendação, e o aluno que vai fazer a AV3 amanhã não tem e-mail institucional, aí vai entrar de qualquer outro e-mail para poder fazer aquilo. Aí eu vou ter que fazer um formulário que seja de acesso público. Entendeu como é que é?
eu estou achando bem confuso, assim, essa orientação que você está dando para o que a universidade pratica de fato, entendeu? Então, é isso que eu estou questionando. Certo, Josiette. Veja, do ponto de vista da TI, certo? E especialmente daquilo que eu respondo enquanto agente que cuida um pouco da segurança, né? A gente tem diversas limitações, mas assim, do ponto de vista da STD, da TI aqui, a gente tem sim a disponibilidade de e-mails para todos os discentes, certo? Agora, essa questão da obrigatoriedade, veja, a gente fornece a ferramenta, a tecnologia. A gente não tem como obrigar que o usuário, seja ele um servidor ou um professor, um aluno, ele utilize, certo? Eu acho que aí passa mais por uma regulamentação, de repente, a nível de pró-reitoria, a nível de departamento, mas a gente garante o acesso, né? Todos os usuários da nossa universidade têm direito a ter o seu e-mail. Existem os meios de solicitar, né? A gente tem a plataforma do ID Digital, ele vai lá e cria a conta dele, cria o e-mail. Se houver alguma dificuldade, existe o setor de suporte também aqui que está apto. Ainda assim, né, em nossas unidades existem agentes de TI que podem atuar mediando essa situação. Mas aí é uma questão de serviço, né? Claro que aí pode surgir algumas intercorrências, o usuário não foi identificado, alguma divergência de dados, mas assim, de pronto a gente tem sim como atender, desde que haja um interesse do aluno lá de ter o e-mail, né? A gente às vezes sabe que o aluno tem um e-mail, mas ele não usa, ele não utiliza, não loga, e não faz, coloca as dificuldades também, né? Para poder utilizar. Pois não, eu não sei o nome aqui Coordenação, entrei pelo e-mail da da coordenação, coordenação. por favor, à vontade. Pronto, essa questão que a professora José colocou é realmente uma questão um pouco complicada, né? Porque existe a recomendação, a gente sempre, quanto coordenação, os professores também recomendam que os alunos utilizem o e-mail institucional, até para abertura de processo, né? A recomendação que tem sido dada é que para a abertura de processo, os documentos têm que ser enviados pelo e-mail institucional. Então, consulta para coordenação, para CCD, para recebimento de credencial, a gente só envia para e-mail institucional. Então, se o aluno não tem e-mail institucional, é um aluno que não vai conseguir votar, porque não tem como garantir o envio de credencial para um e-mail pessoal, né? Então, esse controle, como você bem colocou, né, de rastreabilidade fica um pouco complicado. Então, acho que a gente tem que reforçar e verificar com as outras instâncias, PREG, Câmara de Ensino, como é que a gente pode reforçar, né, se não colocar de forma compulsória, né, a criação desse e-mail institucional, até porque a gente evita também alguns outros problemas, como foi o caso, por exemplo, de 2 discentes no semestre passado, que a professora utilizava o Classroom para envio de atividades, e a aluna enviava, mas a professora não recebia, né? E aí a gente verificou que a discente estava usando e-mail pessoal e ela já não tinha mais espaço para poder fazer o envio dos arquivos. Então, até encontrar esse problema que a professora, de um lado, dizendo eu não recebi a atividade, do outro lado, o aluno dizendo que enviou a atividade, né? Então, até encontrar o problema demandou aí um tempinho, né? Que se tivesse o e-mail institucional, essa situação estaria sendo minimizada. Então, para além desse controle de acesso à reunião, votação, etc., a gente também tem uma série de outros benefícios aí que talvez seja o caminho a gente reforçar, né, de uso do e-mail institucional, né, que são as garantias de rastreabilidade, de comunicabilidade e também de possibilidade aí de acesso a toda a plataforma de parceria aí da universidade com o Google, né? Então, talvez o caminho, a princípio, seja a gente reforçar aí os aspectos de comunicação. Perfeito. É muito importante essa participação, assim, e esse incentivo. Veja, existe a recomendação, né, e acho que essa recomendação tem que ser reforçada e, de fato, buscar aí algum meio de tornar isso uma ação mais enérgica, né, mais obrigatória mesmo de uso. Acho que o Luiz Cláudio pediu, fica à vontade. Boa tarde a todos e todas.
Eu queria fazer um comentário breve. É porque é o seguinte, a gente tem duas situações quando a gente abre oportunidade de fazer videoconferência. A gente não só trabalha com o público interno. Eu acho que a adoção do e-mail interno, ele ajuda em parte a solução do problema, porque grande parte das invasões que tem acontecido não só na Universidade Federal Rural, mas eu já presenciei em outras universidades, quando a própria Correção Federal de Pernambuco, grande parte disso é quando o link vaza para externo, né? Então, assim, eu acho que o e-mail interno, assim, ajuda, tá, o controle das atividades internas de aula, de atividades online, remotas, aquela coisa toda. Mas, assim, eu, como professor Bilar e outros professores do curso, seja de administração como de sistemas, nós fazemos ações de extensão, de projeto de ensino, entre outras, que envolve o pessoal externo, né? Que a gente convida, né? E aí a gente não tem como exigir que eles usem um e-mail corporativo, né? Então, assim, o que a gente questiona também é de que forma a gente também pode minimizar isso quando a gente trabalha com público externo, né? Acho que uma das grandes questões. E aí, para não trazer só a problemática, mas também algumas sugestões de melhorias, é o seguinte: nós comentávamos, né, internamente, no grupo de professores, que existem outras ferramentas além da videoconferência do Google, que tem uma maior segurança da informação, né? E essas poderiam, em algum momento, serem adotadas, né? Inclusive, chego a falar do Zoom e outras ferramentas mais populares, mas a própria RNP, que é a Rede Nacional de Pesquisa, tem uma plataforma própria chamada Blue Button, se não me engano, que é usada geralmente nos ambientes virtuais de aprendizagem, enfim. Então, assim, a gente, ao mesmo tempo que a gente queria agradecer desde já a sua participação aqui, de todos da área de tecnologia, mas também é um momento da gente entrar numa discussão de como a gente pode fazer que isso melhore, ou adotando novas ferramentas, ou novos procedimentos, entendeu? Não só para o público interno, concordo, mas também para o público externo. Perfeito, eu vou... Deixa eu só reforçar aí a fala do professor e agradecer aí, desde que eu mantive contato com vocês e você em particular se dispôs a conversar conosco, eu achei que era um momento oportuno de estreitar os laços, né, da gente estar sempre em contato e também de esclarecer as dúvidas, né? Eu não sei se eu sou um bom professor, mas uma coisa que eu sempre fui muito bom foi aluno, sabe? Então vamos ver se eu entendi aí a lógica inicial que você deu dessa primeira dica, que realmente a forma que você mostrou não era a que eu usava, não sei se os colegas usavam dessa forma. Mas eu achei bem interessante e já é um certo crivo, né? Então vamos lá. Eu coloco lá o link, todo mundo aceita, mas eu habilito todo mundo como espectador. Então, à medida que as pessoas vão chegando, quem for da instituição, eu posso automaticamente já ir liberando como colaborador, enviando o convite, porque eu tenho como rastrear, porque ele é da instituição. Mesmo que ele faça alguma loucura, mas eu tenho como buscá-lo, né? Foi isso que eu entendi? E o que não é da instituição, um e-mail externo, alguém que eu só vejo lá que está amarelinho, que é alguém de fora, eu deixo ele mofando lá e assando na pedra do espectador, porque ele não vai poder compartilhar absolutamente nada, fazer absolutamente nada, a não ser um mero espectador. A partir do momento que eu tenho plena convicção que um daqueles espectadores que estão lá assando na pedra como é que eu diria assim, do desprezo, né? Da indiferença. O contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. No momento que eu acho que aquela pessoa, que eu me certifico, aquela pessoa por outro meio é uma pessoa, né, confiável, aí sim eu posso habilitar. Foi essa a dica inicial que você deu, foi isso que eu percebi. É por aí? Exatamente, Alessandro. Veja, eu vou responder por partes, tá? Vou responder inicialmente Luiz Cláudio. Entendo
plenamente essa questão de nem sempre os atores, os participantes são da instituição. Por isso que o exemplo que eu dei, né, é que todo mundo vai entrar como espectador. Então, eu não estou impedindo que a pessoa assista a aula, né? Veja, eu consigo permitir que todos entrem na sala. O que eu quis colocar para vocês aqui é que existe a forma de, enquanto eu sendo, né, o organizador da reunião, eu consigo permitir ou restringir o acesso a compartilhar a tela, abrir microfone, mandar mensagens no chat, né? Eu acho que a gente resolve bastante coisa por isso. O link, inclusive, que foi enviado para vocês, foi enviado de forma pública. Vocês não foram convidados individualmente, né, para a reunião. Eu disse, inclusive, quando eu mandei o e-mail, eu disse, pode enviar para quem for interessado. Esse e-mail podia, qualquer pessoa podia participar aqui. Iria entrar inicialmente como espectador, né? E como espectador, eu poderia dar um acesso de colaborador, e aí sim, a pessoa como colaborador, compartilhar a tela, abrir o microfone, enfim, enviar reações, participar do chat, e ainda assim, como colaborador, eu ainda consigo ter controle, como eu mostrei agora há pouco, né? Eu consegui vir aqui, por exemplo, ó, e vou... Pronto, ninguém compartilha a tela agora. Vocês não estão conseguindo compartilhar a tela. Ora, nós poderíamos ter aqui, imagine aí que a gente está numa reunião, não quero que ninguém compartilhe a tela, a não ser eu, enquanto organizador. Então, tiro essa permissão de quem esteja participando. Então, pode ser da instituição, pode ser de fora, ninguém nesse momento consegue participar compartilhando a tela. Eu fui nos controles do organizador e defini isso, né? Existem outras ferramentas, de fato, principalmente a ferramenta da RNP, que vocês podem utilizar, né? Todos que estão dentro da rede CAFE, né? da RNP, pode participar, pode acessar conferências RNP, todo mundo tem acesso, né? Com o e-mail institucional, inclusive. Em relação a essas ferramentas, a universidade estabelece como ferramenta institucional o Google Meet, né? A RNP também é uma ferramenta que é divulgada dentro do meio acadêmico, que pode ser utilizada, as ferramentas da RNP. Outras ferramentas não são recomendadas pela instituição, certo? Então a gente resolve por um lado, por outro. Eu acredito que esse mecanismo de colocar como espectador, de ter os controles do organizador, já auxilia bastante, né, dentro dessa rotina. Isso tudo aliado aos convites, né? Claro que essa divulgação do link aí é algo que nem sempre a gente tem controle, mas, por outro lado, eu consigo ter o controle do que os membros ou os participantes da reunião podem fazer. Então, aí eu, enquanto organizador, eu tenho como definir isso. E, por último, antes de ceder aqui a palavra para a professora Josiette, eu queria deixar, do ponto de vista de segurança, não é uma invasão, certo? Eu acho que esse termo não é adequado. Por que não é adequado? Porque houve uma permissão. Se eu tenho como restringir a participação da pessoa, se eu tenho como limitar a pessoa compartilhar ou não a tela, e eu não faço essa limitação, ou eu permito a entrada de um estranho na minha reunião, isso não é uma invasão, certo? É tipo, alguém entrou na sua casa e levou as coisas, mas se foi você que abriu a porta, você permitiu de livre e espontânea vontade que aquela pessoa entrasse na sua casa, isso não é uma invasão, certo? Então, do ponto de vista de segurança, não é um problema de segurança. Existem os meios, talvez os controles não estivessem sendo utilizados de forma adequada, mas não é uma invasão do ponto de vista técnico, certo? Eu vi aqui no chat que o Marcos, né, mandou aí como conseguir o e-mail institucional, tem um link de ajuda. Eu vou mandar agora aqui também no chat um link que tem um pouquinho, um resumo dessa apresentação que eu fiz para você, organizador, de como restringir o acesso, tá? Tem uns tópicos lá que pode auxiliar também nessa ação. Estou vendo aqui a mensagem da coordenação aí. Se tem algum link da STD que mostre os benefícios
Eu não me recordo agora se a gente tem algo que concentre essas informações, tá? Mas eu posso verificar aqui, tendo, eu posso repassar para vocês. Eu não me recordo agora se a gente tem um único local que contemple essas respostas aí. Pois não, professora? Não, é só para compartilhar uma boa prática que eu vou fazer um curso amanhã de gamificação na área de administração, gamificação para a sala de aula. E aí o pessoal mandou um e-mail hoje dizendo que estava confirmada a inscrição, etc e tal, do curso que vai ser amanhã, mas que o link só vai ser disponibilizado de meio-dia, por esse mesmo e-mail. Então, aí eu achei interessante, é uma boa prática, acabei de receber, e aí eles só vão mandar um e-mail para os inscritos de meio-dia, o curso é às 2 horas da tarde. Aí pode ser também uma prática interessante para a gente fazer quando tiver atividades externas também, né? Dependendo da atividade, lógico. Muito bom. Realmente, é uma excelente prática, professor Alessandro. Então, deixa eu verbalizar o que aconteceu, né? A questão é que tinha, de um lado, um organizador, eu, com pouca habilidade tecnológica, e do outro lado, alguém, não sei se esse alguém é um ser humano, se é um robô, quem é que é, né? Era aquele e-mail lá que eu lhe encaminhei, que é possível que ele faça isso através de inteligência artificial, né? Ele sai rastreando aí e ele cria aí essa possibilidade. Mas, enfim, o grande problema é justamente esse time entre, a partir do momento que você permitiu, você conseguir ter a velocidade de fazer. Se você não tiver feito previamente essa filtragem, esses crivos, né, fica quase impossível de você fazer isso em tempo real, né? Então, por exemplo, a tentativa, muitas vezes eu participei de uma live que permitiu-se que ele que acessasse e depois tirava, ele voltava e etc. Porque muitas vezes entra com mais de um e-mail também. Se você fizer a permissão lá geral para todo mundo, não entra só um, não entram algumas dessas criaturas. Inclusive tem algumas, isso virou uma espécie de esporte aí também, fazer essas. Não, eu usei o termo invasão porque não conhecia o termo técnico, né? Mas vamos dizer assim, o mau uso da autorização da entrada, né? Porque essa pessoa que adentrou lá rapidamente, eu pressenti à época. O que é que aconteceu? Eu estava gerindo lá o evento com algumas pessoas, mais de 20 pessoas, e as pessoas têm uma dificuldade, não sei o que é que acontece, que todo mundo entra no mesmo tempo, né? Então é muito difícil nessas reuniões entrar, a pessoa entrando aos poucos. De repente você tem um monte de gente lá que entra depois do início da própria reunião, e você está falando alguma coisa, você está apresentando alguma coisa, você está interagindo, né? E aí tem um monte de permissões ali solicitando, daí a importância também dessa co-organização aí também, né? Colocar alguém na co-organização para fazer essa parte, porque se você concentrar tudo aí também, fica muito difícil. Aí quando eu permiti a entrada, percebi que existia uma pessoa lá, algumas pessoas lá que eu não conhecia. Aí comecei, antes de qualquer coisa, indagar quem são essas pessoas, né? Eu acho que o sonho de consumo, não sei se tecnologicamente isso é possível, porque às vezes você só vê a mensagem da pessoa, não o nome que aparece lá, ou um trecho de um nome, etc. E não é muito possível identificar. Talvez o sonho de consumo fosse que nessa antessala aí, mas aí eu não sei se o Google tem essa tecnologia. Até deve ter, mas não deve disponibilizar no pacote, né? Se você fizesse uma prévia visualização de quem era essa pessoa, sabe? Antes ele virava espectador, ficava lá no banco de espectadores, e aí você pediria para ele abrir a câmera lá no banco de espectador para você ver quem é a pessoa, porque às vezes você não reconhece pelo e-mail, mas pela forma física já dá para fazer, né? E a partir daí você poderia você poderia saber de quem é efetivamente, né? E aí daria tempo de não permitir que ele
Mas aí, enquanto não se tem, eu acho que essa dica que você deu de colocar todos como espectador e só liberar efetivamente para quem a gente tem a plena convicção de que é confiável, eu acho que é o caminho mais adequado mesmo. Até parabenizo aí pelo seu. Mas a minha pergunta é, vamos lá, por algum lapso alguém conseguiu acessar, a partir do momento que você se sentiu de alguma forma constrangido pela ação, ou se a pessoa postou alguma imagem de cunho sexual, ou se a pessoa fez alguma coisa, como a gente se alicerça das devidas provas para depois abrir um BO ou tomar alguma ação civil ou criminal em relação a essas criaturas. Veja, vamos lá. Há uma limitação realmente no Google, a gente não consegue ver outras informações a não ser o nome do usuário. Quando ele não é da organização, aparece aquele ícone amarelo, né, como eu exemplifiquei há pouco aqui. O que acontece pode ser o seguinte, veja. Imaginemos que o camarada entrou lá como espectador, você fez uma pré-validação ali e autorizou que aquela pessoa fosse um colaborador, né? Então ela vai ter as permissões lá de compartilhar a tela, mesmo que eu possa retirar essas permissões depois. Eu posso torná-lo um mero espectador de novo, né? Eu posso... Deixa eu compartilhar aqui minha tela novamente com vocês. É possível fazer com que o colaborador torne também um espectador, fazer ele voltar, certo? Então o camarada está lá com as permissões de compartilhar. Eu posso... Deixa eu compartilhar aqui. Acho que agora vai ficar... Tá aqui. Pronto. Eu tenho aqui a lista de pessoas, ó, que estão participando da reunião, que é à direita. Eu posso vir aqui, ó, nos 3 pontinhos, né, e tornar um espectador. Vou fazer aqui um exemplo com a coordenação aí, tá? Me permita. Tornar um espectador. Então, eu retirei todas aquelas permissões e agora a coordenação só está vendo a reunião, né? Eu acabei removendo de forma abrupta todas as permissões da coordenação. Uma outra possibilidade é ir lá nos controles, de forma talvez seja mais rápida, professor Alexandre, vir nos controles e desativar aqui manualmente, né? Clicar aqui nessas permissões aqui e eu removo imediatamente de todos os usuários. Isso aqui. Mas é muito rápido, viu, Wilson? É rápido. É muito menos de 1 milésimo de segundo. Não dá, simplesmente eu fui tirar a live do ar, né? Fui desplugar, encerrar a videoconferência. Entre o encerramento, ele já tinha deitado e rolado, porque já tem o vídeo pronto, e o vídeo que ele coloca é tão obsceno assim, tão impactante, e o compartilhamento dele instantâneo já basta você ver uma vez para você já entender tudo, entendeu? Sim. Veja uma coisa. Eu acho que uma boa prática, e aí, claro que aí depende, inclusive, de uma ação, de repente, até virar um hábito, né? Principalmente nesses momentos excepcionais que vocês estão aí nessas aulas remotas, já colocar como colaborador, mas já tirar essa permissão, como está aqui, ó. Quem vai compartilhar a tela sou eu. Mas ninguém vai compartilhar. Então, ó, já tirei essa permissão. Ninguém vai falar. Nesse momento aqui, agora, ninguém vai falar. Pronto. Ninguém vai falar. Desativei aqui o microfone e ninguém consegue habilitar. No momento oportuno, eu venho aqui nos controles e, olha, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Eu ativo aqui a possibilidade de alguém perguntar via microfone. Não tem, eu retiro, né? Enfim, veja, eu sei que no momento da aula, né, eu também sou professor,
eu sei que no momento da aula a gente está mais focado na aula do que, de fato, nesses controles, mas, assim, a ideia é que vocês saibam e tenham conhecimento desses controles, dessas possibilidades, e que esses controles possam auxiliar de fato, nesse gerenciamento. Se acontecer algo, né, indevido, inadequado, a gente consegue identificar, certo? Se for um usuário nosso, se for um @ufrpe.br, a gente consegue identificar por completo. Que a gente vai ter os dados daquele e-mail, né, de quem é aquele e-mail, a hora que entrou, se entrou no telefone, se entrou no computador, que horas compartilhou a tela, quanto tempo compartilhou a tela, quanto tempo ficou com o microfone aberto. Todos esses registros a gente tem por reunião. A gente pega o código da reunião, a gente tem acesso a todas essas informações. Então, se necessário uma sindicância, um processo administrativo, alguma coisa do tipo, nós, enquanto TI, a gente tem como ceder essas informações. Veja, não é a gente que vai investigar, né, ou vai de alguma forma encontrar o culpado, questioná-lo sobre as ações. Mas a gente tem como localizar o registro dessas ações e disponibilizar as autoridades competentes, como a gente já pode, em algumas situações também, oferecer, né? Tudo que é feito a nível de Google, de Gmail, de Drive, de Meet, temos em nossos logs, né? A gente tem como acessar e resgatar essas informações. Mas quando, como eu mencionei antes, né, se for um @gmail, aí a gente vê tudo lá com um asterisco, o máximo que a gente consegue ver é o e-mail completo. Mas aí é um e-mail que não está sob o nosso domínio, a gente não tem como chegar no nome de quem é aquele e-mail, algum registro de IP, enfim, aí fica mais difícil porque de fato aquele e-mail não é da instituição. Fica mais difícil, mas assim, fica registrado de toda forma. Então, sendo necessário algum tipo de investigação posterior, a gente tem essas informações, certo? Não sei se fui claro. Não foi sim, entendi. Agora você aconselha uma situação como essa, não só para a minha pergunta, né, porque eu já trabalhei em outras esferas e sei como funciona, mas para os presentes, né? Qual tipo de meio você acha oportuno? Que ação a gente deve tomar nesses momentos que alguém faça isso? Seria fazer um print da imagem, né, da pessoa lá que colocou, porque a única coisa que se tem é, como você falou aí, o e-mail de quem não é da instituição, né, que vocês conseguem trazer para a gente. Mas o e-mail por si só, eu não sei se é suficiente, até porque muitas vezes esse e-mail a pessoa pode ter criado aí, sabe Deus como, né? Não sei se ajuda em termos aí de um processo futuro, alguma coisa nesse sentido. Então, você aconselha o quê? A partir do momento que alguém entrou lá, o ideal seria printar, ou gravar, ou o quê? O ideal seria ter, de fato, alguma prova mais material, digamos, né? Um print ou até mesmo a gravação da reunião. Em um caso semelhante, a gente teve, de fato, a gravação, o vídeo da reunião, e aí a gente pôde identificar o ocorrido por meio do vídeo, né? O compartilhamento inadequado lá durante a videoconferência, porque ela estava sendo gravada. Eu não sei, eu desconheço se todos, né, todos os e-mails da nossa instituição têm essa permissão de gravar, certo? Eu não tenho certeza que se isso está liberado para todos os usuários, mas seria uma forma também importante. A gravação das reuniões, das aulas, nesse caso. Não que seja para fins de compartilhamento com um aluno, certo? Mas, assim, até para fins de respaldo para alguma outra situação que vocês pudessem gravar, de repente, ou tirar um print. É uma outra opção. Perfeito, porque eu acho que esse movimento aí, isso está atrás de uma coisa maior, sabe? Porque é a segunda ou a terceira ocorrência que eu escuto falar, e das que eu escuto falar, é sempre a mesma coisa. Houve uma permissão indevida e aconteceu isso. Mas, coincidentemente, os temas que se tratam nesses encontros geralmente são temas relacionados aí a direitos humanos, né? A questão questões que são assim mais ideológicas, por assim dizer, né? Que tem esse viés aí. Eu não sei se existe aí, que certamente deve existir,
um rastreamento aí dessas criaturas por essas situações a partir do momento que você disponibiliza um link, né? Ele se torna público. Aí o pessoal acho que deve existir aí um robozinho procurando quem colocou um link sobre tal coisa. Se foi de uma universidade pública, aí é que ele levanta as antenas mesmo cibernéticas, né? E aí ele vai lá e acessa. E é muito rápido, é extremamente rápido. Então eu vou adotar esse modelo que você mostrou, de colocar todo mundo como espectador e só transformo em colaborador se eu descobrir que ele é meu pai, minha mãe ou um irmão que eu não tenho. Mas acho que é uma boa prática. Uma outra boa prática para todo mundo. Imagine uma situação, você vai dar uma aula para uma turma, existe uma relação de alunos, né? Eu imagino que a turma tem lá a sua relação de alunos, esses alunos têm e-mail, esses e-mails são os institucionais ou não, né? Como ainda existem alguns casos aí que não fazem uso dos e-mails institucionais. Mas imaginemos que a gente tem uma lista dos e-mails de quem vai participar da nossa reunião. Então, é possível, na hora de cadastrar, de criar o evento lá no Google Agenda, a gente dizer, olha, quem vai participar dessa reunião aqui são esses e-mails aqui. E aí você já define quem vai participar, já está pré-cadastrado, né, na sala. Acho que isso também se torna uma boa prática. Porque aí você evita que alguém... E aí você não precisa divulgar o link publicamente, né? Claro que as pessoas que vão participar vão receber o link. E elas também têm que ter um pouco da consciência de não compartilhá-lo, né? Mas assim, você exato. já minimiza... O problema está justamente aí, né? Exato. A professora Josi disse, a reunião começa meio-dia e meia, só meio-dia que a gente compartilha. Mas basta um segundo para que alguém pegue o link lá, jogue no Instagram, em alguma mídia. Mas minimiza. Minimiza, mas a proporção é geométrica. É geométrica, exponencial, né? Mas são boas práticas, né? Não estou dizendo que todas essas... Não, sem dúvida. O que é que eu aprendi hoje? Vamos lá, o resumo aí do seu aluno aqui, que o aluno... Eu gosto de resumo. Jamais compartilhar mídias, os links nas mídias, sejam quais forem, né? Restringir ao máximo. Se possível, fazer essa lista que você falou para encaminhar. De preferência, se você tiver esses e-mails, né? Fez um formulário antes e conseguiu captar isso aí. Mesmo assim, é possível que alguma dessas criaturas coloque o link à disposição de externos, né? Eu, particularmente, que muitos dos meus eventos aqui, eu deixo pessoas externas participarem. E tem gente que tem alguns e-mails também, né? Às vezes ele cadastra um e na hora da reunião ele quer entrar com outro, ele fala, enfim. Aí, para facilitar as coisas, a gente acaba flexibilizando um pouco. Né? E aí tem essa questão aí eu acho que o melhor caminho das alternativas que você falou aí foi justamente esse dos perfis, né? De colocar todos como espectador e em um dado momento você coloca aí com as restrições como colaborador para tentar, né? E eu acho também que uma prática boa também é nunca fazer isso sozinho, sabe? Se você puder ter alguém para lhe ajudar nessa cogestão, ter um co-organizador, alguém para ajudar, porque enquanto você fica centrado nos demais aspectos da aula, né? O professor só sabe o que é o professor, quem é professor, né? Você tem que ter atenção no conteúdo, tem que ter atenção nos alunos, tem que ter, né? E agora tem que ter também atenção nesse meio digital a essas possibilidades, né? Então, a nossa carreira aí engloba várias profissões, né? Psicologia e agora as ciências criminais, né? Aí, resultado, você tem que... E às vezes fica difícil, às vezes fica muito difícil, porque é instantâneo. E quando bate o arrependimento e você vai procurar desabilitar a criatura, né? Não, coloquei o cara espectador. Não, eu conheço, sei quem é. Tenho certeza que é fulano, colocou como colaborador. Aí quando você percebeu que não era, esse caminho aí, por mais rápido que você fala, Inês já está completamente morta. Isso, infelizmente, porque é numa fração gigantesca. E a criatura que está lá do outro lado, mal intencionada, ela já está engatilhada, né? Ela quer só o acesso para disponibilizar o vídeo, a projeção que ela quiser, né? É a diferença de quem está pronto e para uma atividade dessa. Você parte do pressuposto que quem vai participar de um evento desse tipo não vinha com esse viés, né?
Mas a gente tem que se preocupar, sim, com essa segurança. Por isso é que eu entrei em contato, porque serve não só para mim, mas para os outros. Não acredito que não só seja eu, tiranossauro, existam outros também que como eu. O professor Jailson, que é da uma geração mais recente, com certeza ele tem muito mais habilidade do que eu para fazer a gestão dessas coisas. Eu tenho um pouco mais de dificuldade, e eu acredito que outros ainda têm dificuldades até maiores do que as minhas, viu? E quando a professora Josi aí falava sobre os e-mails institucionais, eu não sei se ela sabe, mas tem colega da gente que jamais acessa o seu e-mail institucional enquanto docente, né? Então, é uma coisa assim surreal, professora. É uma coisa assim surreal. Aí fica difícil, né? Mas eu acho que é importante. É bom saber aí que o Marcos também está participando, né? Qualquer coisa a gente tem no local aqui o Marcos. Eu peguei o contato com o Marcelo, perguntei ao Marcelo a quem a gente entrava em contato, foi ele que me indicou aí a ETI. Eu não sabia da existência da ETI, me desculpe aí, não sei se mais alguém aqui também sabia da existência, mas a partir do momento que eu soube, eu compartilhei nos grupos lá dos professores de administração e pedi para que você criasse aí a reunião e na própria reunião, didaticamente, fizesse o que você entendesse ser oportuno, assim, na gestão da reunião, enquanto organizador. E foi o que você fez, né? Que a experiência nos mostra que a parte empírica é necessária, a gente aprende fazendo, né? E eu acho que todo mundo viu aí, quem entrou como espectador, depois mudou para colaborador, já tem um outro olhar sobre a coisa, né? Já se sente um pouco mais assim, policiado aí, né? Não está tão aberta aí essa janela, apesar da gente saber que hoje em dia tudo é possível aí. Mas aí, aproveitando aí, o Marcos levantou a mão, mas eu vou fazer uma perguntinha aí. Já que eu usei o termo inadequado, professor é uma desgraça, né, professor? Já que o termo que eu usei foi inadequado, não foi invasão, o que caracterizaria uma invasão? É a sua pergunta, Ives. Veja, quando a gente diz que houve uma invasão, é um acesso, digamos que forçado, não autorizado. Então, para que, digamos assim, houve uma invasão no Google Meet, a gente teria que ter um incidente de segurança muito grande no Google, ou até mesmo, veja, seria bem difícil de definir, e eu nem imagino assim, um cenário onde tivéssemos uma invasão propriamente, certo? Há essa possibilidade da pessoa entrar na reunião, mas de alguma forma ela recebeu o link. Então, se ela conseguir entrar de forma direta na reunião, digamos que ela invadiu, né? Mas se há um mecanismo que eu autorizo ou eu tenho a possibilidade de negar, não tenho como caracterizar isso como uma invasão. Pode ocorrer, como eu mencionei, algum equívoco, algum uso inadequado dos controles ou das ferramentas, né, das possibilidades. Ou seja, alguém compartilhou um conteúdo inadequado. Não necessariamente, isso não seria uma invasão, seria um uso inadequado da ferramenta, né? Ou se alguém que eu autorizei entrar na reunião compartilha isso, aí, ora, eu autorizei, houve uma autorização e a permissão daquele recurso está habilitado, né? Então, permitir a pessoa entrar e está habilitado, está permitido que qualquer pessoa compartilhe a tela. Pronto. Não há uma invasão. Ela não driblou nenhum mecanismo. Na internet que houve uma invasão no sistema de universidade aqui, eu acho que não sei se foi a Católica. Teve uma universidade. Em 2020, em plena pandemia, a gente teve o pessoal passou um barro bem alto aqui, não sei se está atrapalhando. Isso aí é uma invasão. Pronto. Isso aí é um exemplo de invasão aí. Veja, lá no início da pandemia, em 2020, as ferramentas tecnológicas, inclusive que a gente começou a utilizar, o Zoom, o Google Meet, o Teams, eles eram ainda muito fracos, né, digamos, nesses mecanismos de controle. E, de fato, naquela época, haviam invasões, porque não existia esse controle. As pessoas entravam na reunião e abriam o microfone e compartilhavam a tela, porque a própria ferramenta tinha essas limitações. E ao longo do tempo, né, de 2020 para cá, aí o Google foi, principalmente, né, que é a ferramenta que eu conheço há mais tempo, a gente
pelo menos enquanto instituição utiliza há mais tempo, o Google implementou todos esses controles que eu mostrei aí para vocês, né, nesse encontro de hoje. Então, assim, se a gente pesquisar, de fato, existem algumas notícias que usam o termo invasão, mas eu lembro que quando eu dei uma busca nesses termos, né, relacionados a essas ferramentas, até para, será que está tendo algum tipo de atividade diferente? E aí eu olhava a data das notícias, era sempre lá de 2020, naquela época da pandemia, todo mundo usando ferramenta que ninguém conhecia direito, né, a necessidade nos levou àquilo. E aí muita gente começou a explorar as brechas, as vulnerabilidades, mas que ao longo do tempo isso foi sendo mitigado, né? Obviamente que essas ferramentas não vão... eu trabalho com a parte de segurança e a gente diz que nenhum sistema é 100% seguro. É impossível a gente provar, porque pode existir uma brecha, alguém descobre uma brecha, enfim, e aí é muito difícil a gente dizer que um sistema é 100% seguro. A gente pode garantir. Para quem entrou depois na reunião, pessoal, ou quem vi assistir posteriormente, por alguma razão, deu uma adiantada aí no vídeo, a discussão aqui não está sobre a quebra de nenhum tipo de violação nenhuma da segurança eletrônica e da universidade. Tratou-se aí de um incidente específico causado por falta dos devidos cuidados em relação ao acesso, né, a permissão de acesso a uma reunião do Google Meet. É uma coisa relativamente comum em algumas dessas videoconferências, né? Mas assim, a integridade do sistema de proteção da universidade não foi esse o caso. Né? O Marcos levantou a mão aí, não sei o que é que... Foi o Marcos, foi vontade lá. Não, professor, só uma sugestão de fazer umas reuniões de teste para poder compreender as ferramentas e até com a pessoa testando do lado, eu vou tentar botar um negócio aqui, bloquear e libera, similar ao que perdão, esqueci o nome do responsável da ETI estava falando. Então, fazendo isso, algumas vezes você vê que não é tão complicado, que não é tão complexo, e que determinadas... estando com isso aqui ligado, isso aqui desligado, eu vou conseguir dar aula tranquilo, mesmo que libere, ou até utilizar... Eu tenho assistido umas aulas do mestrado que eu estou fazendo, e os professores criam os Meets e ficam utilizando os mesmos Meets depois. Ou seja, muito provavelmente ele cria um Meet já com as características de quem é colaborador e um link para quem vai ser só visitante, só espectador, e a gente simplesmente, por ter salvo o link, clica nele e já volta para a mesma sala com todas as características, não precisa estar criando várias vezes, várias salas diferentes. Isso pode ser uma ajuda boa. E aí, no caso, na hora de criar a sala, já pode pegar os e-mails dos alunos que você sabe que vai participar. Só, pessoal, eu preciso do e-mail de vocês para já criar a sala da gente. Aí já pega, já coloca, pronto. Se alguém entrar, fora esses, seriam espectadores. Caso você tenha certeza que um dos espectadores é um colaborador, você dá a permissão de fala primeiro. E não, depois, tá bom, pode exibir a tela. É possível, mais fala e vídeo, né? Para compartilhar a tela, pode deixar travado quase o tempo todo, que só praticamente o senhor vai transmitir. Só uma visão aqui do meu ponto de vista. Perfeito. Muito boa colocação aí. Boas práticas. Muito bom. Jorge, fica à vontade dele. Boa tarde, pessoal. Então, eu gostaria de dar também uma dica que também possa ajudar também nesse controle, porque, de fato, o controle inicial ele é altamente recomendável, né? A ideia é que as pessoas iniciem com o mínimo de permissão possível, porque aí você vai dando essas permissões ao longo do tempo de acordo com o conhecimento das pessoas. E uma outra coisa que é bom observar também, se tiver essa possibilidade, é observar o e-mail das pessoas que entram, mesmo como espectadores, né? Porque geralmente e-mails que são maliciosos, eles são e-mails que não têm nexo nenhum no nome, eles são e-mails geralmente que são só letras ou números, aquelas coisas bem bagunçadas. Então, às vezes, muito provavelmente esses e-mails que são assim, com essas letras aleatórias, não são pessoas reais, geralmente são robozinhos mesmo que ficam lá procurando para fazer esse tipo de acesso. Certo? Então, procurar identificar esses e-mails aí é uma boa prática também para evitar dar permissões a eles.
Ok? Ok, Jorge, obrigado. Realmente, os e-mails tendem a ser bem estranhos, né? Inclusive, o e-mail que eu identifiquei lá é um e-mail bem desconexo, assim. Bem, pessoal, eu vou mandar aqui, não sei se tem mais alguma dúvida, alguma colocação, se alguém quer enfim, fazer alguma fala. Não, só quero agradecer aí pela disponibilidade, né? No e-mail aí também, eu compartilhei, pedi para a Cogé compartilhar esse link aqui para todo mundo que tivesse dúvidas, né? Para minha alegria, poucas pessoas têm dúvidas, então eu acho que isso questão de tempo também, né? Não tem a disponibilidade de estar agora participando, mas o fato de estar sendo gravado auxilia aí quem não pôde participar. Agradeço aí. Alguém tem que colocar aí a cara a tapa aí para a gente discutir isso, que seja eu, né? Eu acho que eu já passei do peso e da quantidade de cachos de cabelo para ter vergonha de algum equívoco na vida, né? Eu acho que quando a gente erra, a gente tem que fazer o possível para que outros também não errem. Eu acho que isso é um mínimo da dignidade. O contrário, a gente pode chamar de mediocridade. Eu poderia muito bem ter ficado calado, já que eu fiz a besteira de ter aceitado esse povo aí indiscriminadamente, mas eu quis poupar as pessoas, principalmente discentes, né? Porque a gente trabalha com vários tipos de pessoas, de vários tipos de religião, credo, enfim. Né? Então, a imagem que eu vi, para mim, eu já vi, eu acho que nada mais me surpreende, assim, me desculpem, porque eu já frequentei ambientes terríveis, como o IML, como algumas na minha carreira ao longo da vida. Então, tudo que você for mostrar para mim, eu só não frequentei um cenário ainda de guerra, formalmente, né? Mas já passei em algumas situações bem parecidas. Agora, para quem nunca viu né, e tem um contato assim, eu acredito que deve ser um choque, e a gente tem que entender que a gente é uma instituição, né? Por mais que a gente está sozinho ali, ou gerindo uma situação, a sua aula, etc., a gente representa a Universidade Federal Rural de Pernambuco, que é uma instituição centenária, né? Então, se a gente comete algum deslize e não toma nenhuma medida no sentido de minimizar os impactos ou tomar as ações posteriormente cabíveis, a gente está sendo conivente com a situação, né? Tá encobrindo algum lapso e todo mundo perde com isso, né? Eu acho que o contrário aí a gente sempre está buscando os mecanismos para evitar e fazer com que a gente sempre melhore nossas atividades, até porque, mesmo agora, essa questão do virtual, desse momento aqui que a gente está vivendo mesmo remoto, agora é a regra, né? Agora, infelizmente, vai ser assim. Confesso que eu não gostaria de ter nascido nesta geração, eu queria ter nascido na anterior, que é para não estar nesse mundo aí, mas eu estou. Então, lutar contra a tecnologia aí é loucura, né? Você tem que procurar cada vez mais entender e saber como é que funciona, se precaver, porque isso que aconteceu comigo é um mínimo, mas é um mínimo que incomoda e que causa um dano, e tinha 20 pessoas lá participando. Para mim, a minha vida continua a mesma, eu vou tomar o meu café daqui a pouco, mas pode ter que para algum colega, alguma pessoa que tenha participado, tenha causado, sim, um dano maior, né? E eu, obviamente, me sinto responsável e estou aqui assumindo aí publicamente aí a responsabilidade. Não houve da minha parte dolo, mas houve culpa, né? Tratou-se aí de imprudência e imperícia, sem dúvida. Mas aí eu pedi desculpas aos meninos lá, quem participou da live, os externos, né? E a gente está aqui para evitar que novas situações como essa se repitam, né? Não digo que não vai se repetir, não, porque tudo é possível, né? Mas agora eu vou tomar todas as possíveis precauções. E quando chegar uma coisa que eu não souber, peço ajuda aí aos universitários, né? Muitos que estão aqui na live têm infinitamente melhores condições técnicas do que eu para gerir essas reuniões, esse mundo virtual, mas aí vamos em frente, né? Peço desculpas se alguém aqui presente participa. Acho que não estava ninguém, não. Mas de você aqui, eu acho que ninguém. Mas meus alunos, eu não tenho mais cara para olhar, graças a Deus, que terminou já o semestre. Mas eu, sinceramente, não tenho mais nenhuma cara para ver se não vou nem para a formatura deles. Um abraço aí, muito obrigado, viu? Muito obrigado, professor Alexandre. Estamos à disposição, certo? Qualquer intercorrência que esteja relacionada à segurança
Vocês podem entrar em contato aí, pode ser pelo e-mail, né, eti@ufrpe.br. Tem o Jorge e o Marcelo também, que estão, assim, nos representam, né, e pode fazer aí um ponto de conversa com a gente, né, nos aproximar. Estamos à disposição, não somente para essas orientações, né, ou para outras situações também que estejam envolvidas essas questões de segurança da informação. Então, estamos à disposição. Obrigado pela participação de todos, e fiquem à vontade aí para sempre que precisar entrar em contato conosco. Uma boa tarde para todos. Para melhorar, não. Aí ele fica nessa. Até ficar treinado, porque treinado ele lança.